Eis-nos aqui, queremos ser teus servos fiéis. Enche-nos as mãos de dádivas benditas, para que ressacamos em teu nome a lei do bem, a luz da redenção, o alimento do amor, a alegria da paz, a força da fé, a coragem, a esperança. Ó Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre dos nossos corações, desejo de nosso olhar, fazei brilhar os teus lindos lauréis em teus servos fiéis. Fazei brilhar os teus lindos lauréis em teus servos fiéis. Graças a Deus. Eleva a nossa alma essa música, né, gente? A voz da Lia realmente... Parabéns. Obrigada, Lia. Bom, então hoje nós vamos dar início aos nossos trabalhos. A Miriam vai apresentar a nossa palestrante e depois o Juarez, se ele não estiver com o sinal bom, o Marco Antônio fará a nossa prece e a nossa irmã começará a sua explanação. Então, por favor, Miriam. Então, bom dia a todos, né? Que eu não vi. Muita satisfação que eu apresento a Ana Rosa, que eu a conheci através da caravana. E, assim, é muita felicidade ver uma pessoa que está sempre sorrindo, né? Em todos os vídeos que eu procurei dos estudos dela, Ana Rosa está sempre com sempre os olhos brilhando, sorrindo. Então, eu vou falar um pouquinho do que eu consegui nas redes virtuais. Então, Ana Rosa Airão, ela é mestre em neurologia, ela é médica, médica coordenadora do ambulatório de neuropediatria do Hospital Universitário Gafferini e coordena a disciplina de saúde e espiritualidade da Faculdade de Medicina da Unirio. E é muito legal porque ela estuda a relação entre saúde e espiritualidade. Além dela ser expositora, evangelizadora, ela também é diretora da área de educação do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, o nosso CERJ. E o tema que a Ana Rosa vai desenvolver hoje é o ser, a imortalidade e a transcendência, modelo para os novos tempos. Muito obrigada, Ana Rosa, de você abrir um espaço na sua agenda e estar conosco nesta manhã. Obrigada, Miriam. Obrigada a todos. Eu que agradeço o convite, porque a gente... Cada local que a gente fala um pouquinho, né? Cada vez que a gente fala sobre um tema, a gente vai também colocando na nossa vida, né? Vai mudando um pouquinho, vai refletindo. E me pediram para hoje falar sobre esse tema, que foi um tema que a gente falou no congresso do Espiritismo.net, no finalzinho do ano passado. Mas eu já não sou a mesma pessoa que falou lá no congresso do Espiritismo.net, eu já vivi outras coisas de lá para cá.
Então, a gente nunca dá exatamente o mesmo estudo, e eu acrescentei algumas, digamos assim, algumas histórias, alguns questionamentos para a gente poder fazer essa reflexão hoje. É interessante, né, que essa proposta desse tema, ele ajuda a gente, me ajuda pelo menos, a fazer uma coisa que às vezes na nossa vida, como espíritas, às vezes é um pouquinho difícil, que é o quê? É a gente unir o que a ciência está falando com o conhecimento doutrinário que a gente tem. Então, a minha vida inteira eu convivi com a questão da religião, da sobrevivência da alma, da espiritualidade, da mediunidade, né? Isso, meus pais são espíritas, então a gente sempre conviveu com muita tranquilidade com essa ideia de que os espíritos sobrevivem, né? E de que existe uma capacidade de você se comunicar com os espíritos, de você rezar para poder entrar nessa convivência, entrar nessa sintonia. Só que quando a gente está na nossa vida profissional, no nosso dia a dia, isso não é uma realidade das outras pessoas ainda, isso é uma realidade nossa. E é tão engraçado porque isso está tão dentro da gente que às vezes você faz uma piada, fala de reencarnação, fala de... E as pessoas te olham meio assim estranho, como assim? E com o passar dos anos, né, a gente está vendo uma mudança do olhar da ciência, pelo menos a ciência se abrindo, para poder conversar sobre esses temas. Então, é tanto importante que os cientistas se abram para esses temas, para poder ouvir, para poder estudar, como é importante também que nós, espíritas, também visitemos um pouquinho do que a ciência está falando, para que a gente também possa abrir os nossos horizontes. Nem o cientista vai se tornar espírita, nem o espírita obrigatoriamente vai se tornar um cientista, mas a gente poder conviver um pouquinho com essas duas realidades. Então, eu vou compartilhar aqui uns slides. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser me perguntar alguma coisa, pode falar. Já está aparecendo para vocês? Está sim, Ana Rosa. Está ótimo. E a gente tem um tempo, né, que é 1h30. Então, a gente combinou o seguinte, que eu vou tentar manter o tempo dentro de 1 hora, ou um pouquinho menos. A gente abre para as perguntas e depois a gente faz uma atividade de interação mente-corpo. Pode ser? Fica bem assim? Então, tá bom. Está ótimo. Então, o ser, a imortalidade e a transcendência, né? Quando a gente olha esse título assim, a gente diz assim, gente, que coisa complicada, né? Que coisa filosófica. Mas se a gente for ler, conforme a gente for conversando, vocês vão ver que vocês já estudam isso há muito tempo, já estão com isso assim, ó, correndo na veia já. Então, a gente, primeiro, lembrar da Gênese, né? Lá, Allan Kardec, capítulo 18. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se deve entender essas palavras proféticas? Então, quando a gente leu isso, sei lá, 10 anos atrás, né? A gente são chegados os tempos, né? É um mundo de transição. Mas à medida que a gente vem experienciando na pele as mudanças que estão acontecendo na humanidade, a gente começa a entender que talvez a nossa interpretação de grandes acontecimentos, a gente achava que era assim, meu Deus, teve um tsunami, né? Lá não sei onde, isso é um grande... Ai, olha, o mundo de regeneração. Teve um terremoto, olha, é o sinal dos tempos, é o que está acontecendo. Mas, de repente, a gente agora está vendo que existe um evento global, um evento mundial, que está unindo toda a humanidade num processo de reflexão, né? E num processo de releitura da sua realidade, né? De olhar e talvez... E aí cada um faz a leitura de como isso está batendo na sua vida, de valorizar as coisas mais simples,
de valorizar até o ir e vir despreocupado, né? Poder ir a uma padaria, comprar o pão despreocupado, tranquilo, agora a gente vai de máscara, a gente vai de álcool gel na mão. Então, qual é o sentido dessas palavras, né? O que são grandes acontecimentos que vão levar à regeneração da humanidade? Os grandes acontecimentos, eles podem ser esses acontecimentos gigantes, que envolvem grandes populações, grandes comunidades, mas eles podem ser grandes eventos na vida individual, no próprio indivíduo, na vida do indivíduo. E o impacto que isso tem em nós. Para os incrédulos, nenhuma importância tem. Aos seus olhos, nada mais exprimem que uma crença pueril, sem fundamento. Para a maioria dos crentes, elas apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo-lhes prenunciadoras da subversão das leis da natureza. São igualmente errôneas ambas essas interpretações. Então, quando Allan Kardec nos diz, ele diz o seguinte, né? O que é uma crença pueril? Os incrédulos acham que isso tudo é bobagem, ficar acreditando que tem algo maior, que está vindo algo maior. É uma crença infantil, uma crença que não tem base, né? Não tem fundamento nenhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê o outro lado também, das pessoas que, de alguma forma, se fanatizam, né? E, por conta do impacto que esses acontecimentos têm, entram numa busca desesperada por uma tábua de salvação. E aí a gente vê, né, quantas pessoas de boa fé são enganadas, a gente vê quantos líderes pretensamente espirituais, se dizendo alguns até espíritas, aproveitam da boa fé das pessoas nesse momento. A gente viu esse caso de médiuns, né, com histórias de abuso, de várias religiões, né, seitas. Então, isso significa o quê? Significa que a pessoa vai em busca de algo, né, algo sobrenatural, algo que mude as leis da natureza, porque ela está querendo, na verdade, um milagre. E a gente tem, então ela fica frágil nesse processo. E aí Kardec vem dizer para a gente, olha, nem uma coisa, nem outra. As duas interpretações estão erradas. Nem as coisas que acontecem estão fora de um contexto da espiritualidade, nem elas estão fora de um contexto da ciência. Não são coisas miraculosas, nem fora do, digamos assim, das leis, né, que regem a natureza. Então, eu sempre gosto muito de, quem já viu outras palestras, né? É só uma observação. Se tiver algum ruído no som, no áudio, vocês me avisam por causa do ventilador, tá bom? Que às vezes entra um ruidinho. De onde que a gente está falando, né? Eu acho que isso é um processo de reflexão muito importante para que a gente faça, mas faça regularmente sempre, né? Onde que eu tô? Eu tô fisicamente na minha casa, tô aqui na sala, tô aqui nesse município, naquele outro, nessa cidade, ou naquela outra, que a gente tem pessoas de várias cidades. Mas não é só isso, não é só a questão física, é a questão de orientação mesmo. A gente, às vezes, está falando com uma pessoa, estão os dois na mesma sala, mas os dois estão em locais completamente diferentes. A cabeça de um está lá não sei onde, o do outro está em outro lugar. Então, é preciso que a gente se localize, né? Que a gente tenha uma consciência sobre nós mesmos, né? De onde e de quando nós estamos falando. Ana Rosa, está todo mundo falando de 2021. Gente, mas tem gente que está em 2021 com cabeça de um século atrás, 2 séculos atrás, às vezes até mais, né? E tem gente que está com a cabeça lá no futuro. Então, a gente primeiro precisa entender que nós, tudo que a gente vê à nossa volta, inclusive a doutrina espírita, inclusive os ensinamentos dos espíritos, eles dependem da nossa interpretação. Não, a doutrina espírita não tem interpretação, não tem dúvida. A mesma palestra, o mesmo texto, ele pode ser entendido por uma pessoa de um jeito, por outra de outro. Uma tradução, a gente vê às vezes umas brigas com relação à tradução do original do francês, que um usou uma palavra, o outro usou outra.
E aí a gente vai perceber o seguinte, a nossa realidade, ela depende de quem está observando ela. Se a gente tem, vamos dizer assim, uma pessoa que tem uma dificuldade de audição, a gente está no mesmo ambiente e aquela pessoa pode não estar ouvindo os sons que os outros todos estão ouvindo. Ela não é surda, mas não está ouvindo tudo. Então, a percepção que a gente tem, a interpretação que a gente tem, a maneira da gente entender as coisas depende de quem nós somos, de onde nós estamos, qual é a nossa bagagem espiritual, qual é a nossa bagagem nessa vida, a nossa maneira de ver o mundo, que história que a gente construiu, da onde que a gente veio e para onde a gente está indo. Então, a gente precisa estar o tempo todo se reavaliando, porque às vezes a gente acha que a gente está num ponto e a gente ainda está em outro, às vezes mais para trás, às vezes até mais para frente. Tem algumas pessoas que se desvalorizam. Então, às vezes, a gente está para frente também, não é só para trás. E não adianta a gente viver numa gaiola dourada, né? Não adianta a gente se enganar. Eu acho que isso também é um compromisso de auto-amor com a gente. É o fato da gente ter condições e coragem de ter honestidade para mergulhar profundamente nesse ponto, né? Qual é o impacto que esse estudo tem sobre mim? Qual é o impacto que essas verdades têm sobre mim? Quando eu leio, ontem eu estava ouvindo uma palestra falando que a Gênese é o texto menos lido da codificação, né? É o texto menos estudado da codificação. E a gente vê assim, a codificação, ela me liberta, esse conhecimento me ajudou a ser mais livre, ou eu estou aqui vivendo feliz, mas não estou aproveitando, ainda estou na gaiola e eu já podia estar voando. Então, esses são questionamentos que a gente precisa fazer. É muito feliz quando a gente vai passando o tempo e a gente vai vendo a evolução das coisas, né? Saúde e espiritualidade é um tema que vem sendo estudado na medicina há mais de 20 anos já. No Brasil, a gente está bem atrasado em relação aos outros países, porque eles publicam muito, pesquisam muito, a Europa, os Estados Unidos, mas de uns 10 anos para cá, a gente vê que isso teve um boom muito grande, né? O que é isso? Falar quando a gente está falando de saúde e espiritualidade dentro de uma faculdade médica ou de outra faculdade da saúde, né? Tem algumas escolas que é farmácia, por exemplo, que estuda isso. Então, espiritualidade é um conjunto que, pela Organização Mundial de Saúde. O que significa? Porque espiritualidade não é espiritismo, tá? Então, quando a gente está falando aqui desse contexto da saúde, no sentido de um olhar laico para o tema. Pense por espiritualidade o quê? O conjunto de todas as emoções, convicções de natureza não material, com a suposição de que há mais no viver do que pode ser percebido ou plenamente compreendido, remetendo a questões como significado, sentido da vida, não se limitando a qualquer tipo de crença ou prática religiosa. Então, isso também é muito interessante para a gente parar para pensar, porque a espiritualidade ela não é propriedade de nenhuma religião. A espiritualidade, inclusive, ela é do ser humano, mesmo que ele seja ateu. Mesmo que ele seja materialista, ele pode não acreditar que exista, mas ele não está fora de ter experiências espirituais, mesmo que ele não entenda. Então, o grau de evidência disso, né, o grau de evidência científica de experiências espirituais, de como isso veio crescendo, levou o seguinte, olha, o ser humano, a saúde dele engloba o físico, o emocional, o psíquico, né, biopsicossocial, mas tem algo mais, então tem o que transcende. E aí o conceito de espiritualidade hoje faz parte do conceito de saúde. Então, quando a gente vai cuidar do indivíduo, a gente vai cuidar do biológico, do psicológico, do social, o indivíduo também não está fora do contexto onde ele está inserido,
E a gente vai cuidar também do contexto espiritual, um olhar sobre a espiritualidade. Então, a espiritualidade ela é uma parte integrante, um domínio da personalidade do indivíduo, né? Existem algumas definições diferentes. Então, tem essa definição que está aqui do Koenig, é um dos maiores autores e pesquisadores do tema na atualidade, e ele fala o seguinte, que a busca da espiritualidade é essa busca pessoal de respostas de questões sobre a vida, sobre o seu significado, das relações que o homem estabelece com o sagrado para ele, com o que transcende, e que pode ou não estar relacionado a uma determinada religião. Algumas pessoas vão ter uma filosofia de vida que vai ajudar elas a se conectar com algo além do dia a dia. Outras pessoas vão fazer isso também através da arte. Então, a gente tem uma outra pesquisadora muito conhecida, muito maravilhosa, chamada Cristina Puchalski, que é uma médica, que introduziu também esse trabalho nas escolas médicas nos Estados Unidos, e que ela fala que a espiritualidade é principalmente a busca por um sentido, é aquilo que te dá sentido para viver, é aquilo que ajuda você a ter ânimo para levantar todo dia e construir a sua existência e viver de outra forma, viver de uma forma mais plena. Então, a Puchalski, ela fala muito sobre a arte, sobre contato com a natureza, sobre, às vezes, você ter uma tarefa que te liberta, que abre os seus... Então, assim, pode ser cuidar da sua família, pode ser cuidar de um jardim, não necessariamente tem uma relação com o transcendente, mas é algo que é sagrado para você. A religiosidade, ela já é um outro capítulo, porque é difícil você medir, às vezes, diferenciar uma coisa da outra, espiritualidade e religiosidade, e a gente tem escalas, nas pesquisas você tem questionários para você medir isso, escalas de religiosidade, que às vezes é mais fácil de você medir do que escala realmente de espiritualidade. Por quê? Porque a pessoa pode ser religiosa e frequentar uma religião e ser, assim, muito, digamos assim, cuidadosa nas práticas da religião dela, e não necessariamente ela está desenvolvendo um cunho espiritual nesse processo. Às vezes, a dedicação a uma religião, ela pode, na verdade, ter um aspecto só externo, um aspecto administrativo, o aspecto de uma tarefa que preencheu a vida da pessoa, que emocionalmente traz algum retorno para ela, mas que não necessariamente a conecta com algo a mais, com o que transcende. E aí, quando vem uma dificuldade, quando vem um problema, de repente a pessoa diz assim, gente, não tô fora, não estou entendendo, se revolta, joga tudo para o alto, e a gente diz assim, poxa, mas era tão religioso. Mas era uma religiosidade que era mais extrínseca. A religiosidade, ela realmente muda a vida do indivíduo, tem um impacto quando ela é intrínseca. Isso eu estou falando dos termos da ciência mesmo, tá? Os termos que a gente usa nas nossas aulas. Religiosidade extrínseca e intrínseca. Então, a religiosidade intrínseca é aquela onde os preceitos daquela fé fazem com que o indivíduo reveja os conceitos dele e as perspectivas de vida, ajudando a ele a mudar, a encontrar outros caminhos. Então, a gente vê assim, por exemplo, né, falando aqui para a gente, nós que somos espíritas, a gente pode, no centro espírita, toda semana, assistir a palestra direitinho, tomar passe, água fluidificada, tudo, e ir para casa depois. E pode ser que aquilo tudo que a gente viveu e ouviu ali não volte mais à nossa mente até a próxima semana, quando a gente voltar lá na próxima reunião. A pessoa passa a semana, às vezes, vivendo como se fosse materialista, como se aquilo não fizesse diferença, e retorna na outra semana seguinte, aí ouve e diz assim, poxa, faz sentido, é legal, vou tomar um passe para tirar as energias negativas, e vai e sai, volta na outra semana de novo. Então, essa pessoa, né, ela tem uma religiosidade. Se você perguntar a ela, você vai a uma casa religiosa? Vou. Você participa, né? Porque as perguntas muito são assim, né? Das atividades da sua religião? Participo, eu faço prece, eu tomo passe, eu leio página. Mas essa religiosidade tem impacto real na vida daquela pessoa? Provavelmente muito pouco. Então, o que os estudos dizem é o seguinte, por que a medicina foi se debruçar sobre isso?
se a pessoa tem altos índices de religiosidade, de espiritualidade, isso independe de ter religião, ou quando essa religiosidade é uma religiosidade intrínseca, isso tem impacto sobre diminuir câncer, diminuir AVC, diminuir o uso de drogas, diminuir divórcio. Então, quando se vê isso, poxa, peraí, a gente tem que estudar isso, porque o paciente que tem uma espiritualidade alta, ele adere melhor ao tratamento, ele faz o tratamento certinho. Esse paciente, ele tem menos dor, esse paciente responde melhor, ele tem uma sobrevida maior, mesmo quando você não consegue a cura. Então, menos problemas de saúde mental. A espiritualidade, ela tem um impacto real nos índices de saúde. Isso é tão grave hoje, tão importante, que a gente vê a questão do suicídio, né? Os Estados Unidos, eles têm uma taxa de suicídio altíssima, e eles estão há muitos anos trabalhando, isso é um problema de saúde pública gravíssimo que a gente tem hoje no mundo, eles estão há vários anos trabalhando nisso, e o que acontece? Eles não conseguiam, apesar do investimento todo, diminuir. Então, de uns 2 anos para cá, eles estão começando a pesquisar o seguinte: será que porque eles esqueceram de olhar alguma coisa? Poxa, a gente está investido em tudo que a gente acha que é importante, não diminui o suicídio. E aí eles estão agora pesquisando que talvez tenha faltado abordar a espiritualidade. Talvez não tenham conseguido diminuir os índices de suicídio porque não tocaram ainda no assunto espiritualidade. E aí a gente vai perguntar assim, poxa, mas então a gente vai para a faculdade hoje, medicina, né? E os alunos aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a UF, a UERJ, a Unirio, onde eu dou aula, que tem faculdade, tem uma disciplina de espiritualidade, são disciplinas eletivas ainda, mas são todas disciplinas oferecidas todos os períodos, regularmente. E a UFRJ, né, são das faculdades públicas, a UFRJ, ela tem uma liga acadêmica, onde os alunos vão estudar sobre o tema. Né? Todas as outras, a Unirio tem uma liga também muito atuante, fortíssima, a UERJ também tem, a UF tem disciplina, mas não tem liga. E aí, a gente fica assim, poxa, então surgiu um novo paradigma, né? As coisas estão mudando, porque agora, então, os médicos, os enfermeiros, todo mundo vai estudar sobre espiritualidade. Será que é assim tão simples? Então, é muito interessante a gente começar a pensar sobre isso, né? Nós todos crescemos no paradigma da ciência materialista, né? O que é um paradigma? Um paradigma é como se fosse uma verdade, né? Uma afirmação que direciona o pensamento de uma época, ou de uma disciplina, ou de um grupo de estudo. Então, a gente tem, por exemplo, um paradigma que vocês devem ter ouvido falar, que se fala muito sobre isso, que eu não vou entrar nesse mérito hoje, que é o da física clássica e da física quântica. Né? A física clássica é a física que todo mundo, que eu estudei, né, no ensino médio, e que hoje, se você for pegar a faculdade de engenharia, essas faculdades estudam muita matemática, eles estudam basicamente física clássica, estão um pouquinho agora estudando um pouquinho mais de física quântica. Mas a física quântica, ela veio e mudou o paradigma, porque a física clássica ela tem uma fórmula, você põe as coisas na fórmula, faz um cálculo matemático, tudo lá. E aí, de repente, eles começaram a ver que isso não funcionava quando você falava de átomos, quando você queria falar de energia, de luz, e aí começou, então, outros estudos e surgiu a física quântica. Então, esse autor aqui, por exemplo, o Lord Kelvin, isso em 1900, ele era um físico importante na época, e um pouquinho antes do Einstein falar da relatividade, ele disse o seguinte: não há mais nada de novo a ser descoberto pela física agora. Tudo que resta são medições mais e mais precisas. Então, pronto, a gente não tem mais nada para estudar, a gente agora só vai descobrir aparelho mais sensível. E aí a gente vê que essa mentalidade é o quê? Quando você está dentro de um paradigma, dentro de uma ideia, você acha que aquela ideia já explicou tudo. Está tudo bem, está tudo certo, então a gente vai viver dentro daquela ideia. Então, há 300 anos, mais ou menos, a ciência está dentro do paradigma materialista. O que é isso? Em algum momento, se resolveu separar ciência e religião, e isso foi, no meu ver, absolutamente ótimo, porque a gente, toda vez que a ciência e a religião, e aí eu estou falando de novo, religião não é espiritualidade,
toda vez, porque a religião ela também traz a sua verdade, o seu paradigma, o paradigma religioso. Então, cada vez que você tem uma ideia ali que vai nortear, e aí você pega e submete a ciência a essa ideia da religião, você perde a idoneidade do científico. Só que aí, o que a ciência fez? Né? Que é natural. Esse negócio de religião comigo não está dando certo. Eu quero divórcio litigioso, eu quero separação litigiosa. Então, a ciência se separou de um jeito da religião que se tornou até ridículo para um cientista abordar uma ideia religiosa. Se tornou, mesmo quando você tem pesquisas bem embasadas que falam sobre os aspectos religiosos, espirituais, esses cientistas, as pessoas nem liam os trabalhos, isso já era tudo ridicularizado. Se criou uma ideia de que religião fazia mal à saúde mental das pessoas, e isso não tinha trabalho científico nenhum falando sobre isso. Isso foi uma ideia assim, que os cientistas tinham, os materialistas, e aquilo começou a se divulgar como se fosse verdade, uma fake news de boca a boca, de época que não tinha WhatsApp. Então, que religião, quem é religioso fica meio estranho, é uma pessoa fraca, da mente, não sabe, não consegue encarar a realidade e precisa da religião. E isso veio se propagando até que o tempo foi passando e, olha, lamento, mas não dá para você negar algumas coisas que existem na vida das pessoas. Então, eu posso falar, por exemplo, da medicina, né? A gente tem alguns fenômenos, quando a gente está conversando, que a medicina não explica. A gente tem curas, né? Que curas, às vezes, meu Deus, isso foi um milagre. Há um câncer, um tumor enorme que desaparece, né? Um paciente que está terminal, que se recupera totalmente. A gente vai falar aqui de experiências de quase morte, mas a gente tem as experiências anômalas, as pessoas que saem, dizem que estão em outro lugar, em outro corpo, que preveem coisas do futuro. Então, assim, a ciência ela teve que se mexer para dizer, olha, não sabemos o que é, mas nós vamos estudar. Só que se você é materialista, né, você vai estudar tudo com método materialista. Então, a ciência, o que a ciência fez? Olha, eu vou pegar aqui, minha régua é essa aqui, minha balança é essa aqui, eu vou medir aqui o espírito, vou tentar pesar o espírito, não consegui medir, não consegui pesar, então não existe. E, às vezes, para você estudar uma coisa diferente, você precisa de outros métodos diferentes. Para você poder estudar, a gente vê assim, o cérebro, a gente hoje tem uma ressonância, a gente tem exames maravilhosos. Para você poder olhar as coisas pequenininhas, né? A gente vê assim, o coronavírus. As pessoas estão olhando o vírus no microscópio eletrônico, uma coisa que era impossível de se imaginar. Você, há uns séculos atrás, você poder olhar uma coisa invisível, o vírus é um nada, né? E aí, então, a gente precisa, para coisas novas, coisas diferentes, ter métodos diferentes. Então, existe um orgulho muito grande do ser humano, e isso é dos cientistas, mas isso é nosso, do ser humano, de achar que a gente consegue explicar tudo, nomear tudo, e um orgulho quando a gente faz isso. A gente tem que se orgulhar das nossas conquistas. Mas isso, às vezes, vem acompanhado de uma certa arrogância. Então, quando a ciência começou a estudar o cérebro, vamos dizer, antigamente, olha só, as pessoas achavam o seguinte, antigamente lá, né, há 2000 anos atrás, você tem a visão. E aí a visão, onde é que fica a visão? Ela está no corpo todo. Depois o ser humano descobre que a visão está no olho. Ficou cego, não enxerga. Aí vem a ciência e diz o seguinte, olha, não é só o olho não, depende também do cérebro. Porque tem gente que tem um derrame lá atrás e fica cego, mas o olho está bom. Então, o ser humano ele começa a dizer assim, cara, agora eu vou entender tudo. Se eu criar uma máquina mais poderosa, que olha em mais detalhe o cérebro, que olha mais detalhe o coração, mais detalhe o pulmão, eu vou saber entender tudo que está acontecendo com as pessoas. Será que é assim?
E aí passou o tempo, né? A década de 90, não sei se vocês lembram, eles começaram, era a década do cérebro, e aí se investiu dinheiro de pesquisa, de tudo, porque a gente vai estudar o cérebro, e quando terminar isso, a gente vai saber tudo sobre o cérebro. Só que não foi assim. Não foi assim. E hoje, né, uma das coisas, um dos problemas mais intrigantes, né, da ciência, e a gente, da medicina, mas da neurociência, da filosofia, da psicologia, é a questão da mente, né? Poxa, a gente estudou o cérebro. Então, agora a gente sabe direitinho vários caminhos do cérebro, células do cérebro, doenças que afetam o cérebro, onde é que essas doenças estão afetando o cérebro, como é que é isso? Mas o que acontece quando o cérebro não está funcionando? Quando o cérebro não está funcionando e a pessoa ainda tem lembranças e a pessoa ainda pensa. E a pessoa ainda pensa, como é que é isso? Como é que isso funciona? Então, hoje, a gente tem uma outra questão, que é a questão assim, de que nem sempre a mente... Só um minutinho. Pronto. A gente está no meio da vida doméstica, né? É isso. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem uma série de experiências, que são, por exemplo, experiências, um exemplo, né? Uma parcela pequena do que representa, mas experiências chamadas experiências anômalas da consciência, ou estados alterados da consciência, ou, como eu prefiro, né? Chamo estados pouco usuais, porque isso não é anômalo, só não é comum, ou as pessoas não contam, que tem vergonha de contar e tem medo de dizer e do que os outros vão falar, né? Então, a gente tem várias histórias de pessoas que, na verdade, apesar do corpo não estar em condições, e quando eu falo corpo, eu falo o cérebro, porque, na verdade, é no cérebro que está o registro da consciência, não estava em condições de registrar nada, e a pessoa depois volta contando as histórias. Ou a pessoa está com o corpo e o cérebro num lugar, e ela fecha os olhos e, de repente, ela diz que se transporta a outro lugar e descreve uma situação lá longe, e depois ela volta. Então, começou-se a questionar que talvez o cérebro e a mente, apesar de estarem muito unidos, muito juntos, eles não sejam uma coisa só. Então, os cientistas hoje trabalham, né? Isso não é a maioria, a gente ainda tem assim, isso, às vezes, quando eu falo com os meus alunos sobre isso, eles ficam assim muito assustados quando a gente conversa, porque assim, você estuda numa perspectiva materialista mesmo. Você estuda assim, anatomia, estuda o cérebro, estuda o nervo, caramba, ó, pronto. Só que aí quando você pega e diz assim, olha, tudo bem que você estudou isso, mas será que o cérebro é o indivíduo ou o cérebro é apenas uma expressão, um instrumento para a expressão daquela individualidade? Então, a despeito dos extraordinários avanços da neurociência, a busca da explicação da experiência consciente se constitui um dos mais desconcertantes problemas na ciência da mente. Isso é um pesquisador, neurocientista. Então, hoje a gente tem neurocientistas que não são espíritas, né? Às vezes nem acreditam, porque a pessoa não ser materialista não quer dizer que ela acredita em espírito, tá? Tem várias vertentes disso aí. Tem gente que estuda reencarnação e que diz assim, olha, tem realmente muitas provas de reencarnação. Mas, de repente, a reencarnação é uma coisa excepcional, só acontece para alguns, não é para geral, não é para todo mundo. Então, o cientista, quando ele está estudando, a cabeça do cientista, ela vai questionando. Mas a gente tem uns fenômenos de quase morte, né? Experiências de quase morte, que é EQM, que a gente chama. E para nós espíritas, por que eu estou falando isso aqui? Não, você está falando umas coisas assim para a gente que é espírita, já está tudo ok. Mas eu acho que é muito importante, porque assim, às vezes a gente não valoriza o que a gente recebeu da doutrina espírita. A gente tem a obra de André Luiz, que a gente estuda de uma forma absolutamente superficial.
Absolutamente. Eu já tinha lido a obra toda de André Luiz. Aí eu parei, depois fui fazer uns cursos depois que eu fiz uns cursos de meditação, né? Fui fazer uns cursos com monge, várias coisas. Aí você começa a estudar a filosofia oriental da meditação. Aí quando você volta para ler a obra de André Luiz, às vezes uma palavra que André Luiz usa, aí você diz assim, caramba, será que ele queria dizer isso que eu achava antes? Ou será que André Luiz também já está olhando assim e está conectando vários conhecimentos? Então, quando a gente começa a olhar a ciência, estudando isso, a gente diz assim, poxa, é uma realidade que tem que entrar na minha vida, assim, igual a gente fala assim, tem que beber água, tem que escovar o dente, tem que dormir. Eu tenho que me conscientizar de que eu sou espírito imortal, né? E aí a gente vai ver Jesus falando para Nicodemos, não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito, deveis nascer de novo. E aí essa é uma das frases que eu acho que é uma das frases mais lindas e poéticas, né? Que a gente tem, se a gente vê essa passagem Amélia Rodrigues, né? Quando Amélia Rodrigues descreve esse encontro de Jesus com Nicodemos, olha essa frase: o vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. E aí replicou-lhe Nicodemos, como pode isso acontecer? E aí Jesus, ainda tem uma frase que Jesus diz assim, mas você, sendo doutor da lei, não sabe dessas coisas. Então Jesus diz assim, poxa, você é o cientista dessa época, o filósofo dessa época, e não percebeu isso. Os doutores da lei eram as pessoas que estudavam, né? Que filosofavam sobre isso, sobre a sobrevivência da alma. Então eu queria compartilhar com vocês algumas histórias muito interessantes, né? Esse livro, A Morte ao Amanhecer, na verdade, a doutora Elizabeth Kubler-Ross, ela foi uma psiquiatra, né, cidadã suíça, que depois foi para os Estados Unidos. Eu recomendo a todos que estão aqui que leiam um livro chamado A Roda da Vida. Tá? Esse livro é um livro que muda a nossa perspectiva de ação no bem, né? Ela foi criada numa família protestante, e, na época, elas foram trigêmeas. Elas tinham os irmãos mais velhos, nasceram trigêmeas. E era uma coisa muito rara. Então, na época, quando elas nasceram na Suíça, lá em 1926, tinham várias fotinhas das trigêmeas, Kubler-Ross. E o pai, né? O pai tinha um escritório, ele era uma pessoa influente, uma certa condição social, uma condição financeira boa. Então, o pai já tinha determinado qual ia ser a vida das 3 filhas, né? O filho ia fazer faculdade, mais velho. Uma ia ser dona de casa, a outra ia ser professora, e a Elizabeth ia ser a secretária dele na fábrica, no escritório dele, porque ela era inteligente, lidava com essas coisas. Só que a Elizabeth queria ser médica. Ela queria ser médica. Então, tem várias histórias, desde muito cedo, dela buscando essa questão da espiritualidade, do contato dela com o plano espiritual, desculpa, não é nem com o plano espiritual, é com a ideia de Deus. Então, elas iam na escola, elas tinham uma aula de religião, e um dia o professor que estava dando aula, que aí ela descreve lá com aquele olhar dela de criança, como se fosse uma pessoa muito má. Eu nem sei, coitado, se ele era tão mal assim. Mas aí ele bate na cabeça da irmã dela, que elas eram da mesma sala, com o livro, né? Bate na cabeça da irmã, dá coisa, porque a irmã não sabia uma coisa, machucou a irmã. Ela pega a Bíblia da mão e arremessa no professor, corta a boca do professor, aí vai parar na direção. E o diretor gostava muito dela. E aí o diretor disse para a Elizabeth, você fez isso? E aí a Elizabeth disse assim, eu fiz sim, porque ele fica falando de Deus, que Deus é isso, que Deus é aquilo, que Deus é aquilo. Aí ela fala, eu ando pelas campinas, eu vejo os animais, eu vejo o sol, o vento, isso criança, tá? E Deus que fez isso tudo, nesses lugares ele fala para mim. Aqui, na aula dele, Deus não fala para mim. Esse Deus que ele fala para mim não é o mesmo Deus que eu vejo na natureza. E aí é uma criança falando isso. Aí o diretor olha, ri,
E aí o diretor diz assim para ela, então, a partir de hoje, você vai ter um grande castigo. Aí ela fica esperando, né? A partir de hoje, você está proibida de assistir às aulas de religião. E dá uma piscadinha para ela. E aí, para ela, aquilo foi a libertação, porque ela nunca mais teve que assistir aquelas aulas. Então, ela foi sempre uma pessoa que cultivou a espiritualidade. Na época da guerra, ela... E aí, ela... Gente, é um livro. Leia um livro, porque é um romance, dá vários filmes essa história dela. Ela ajudou na reconstrução da Polônia, uma menina sozinha numa bicicleta. Aí o pai dizia assim para ela, se você sair de casa, não volta mais. Aí ela ia, e depois voltava. E pegando carona em trem para atravessar a fronteira, para ajudar a reconstruir o país que tinha sido destruído pela guerra, visitar campos de concentração, para ver o que realmente tinha acontecido. Ela tinha 21 anos de idade e foi fazer isso. E aí, quando ela se torna médica, ela vai para os Estados Unidos, ela vê que assim, as pessoas não eram tratadas, as pessoas como indivíduos, né? A medicina vai isolando as pessoas e ela começa, então, a lidar com os pacientes terminais, que eram pacientes que ninguém queria atender. Os pacientes que estavam morrendo ficavam isolados. Então, ela é uma das pioneiras dos cuidados paliativos. Mas ela trazer isso dentro da medicina foi uma grande revolução na época, porque ela dava aula numa faculdade e ela tinha que, de repente, dar aula para os alunos. E ela disse assim, caramba, de um dia para o outro, assim, o professor mudou, ela teve que assumir, e ela disse assim, o que eu vou dar aula amanhã? Eu não sei. Ela disse assim, vou trazer um paciente para falar para os alunos. E aí ela traz um paciente que está com uma doença sem cura, muitos eram câncer, e começa os famosos seminários, onde o paciente ia contar como é que ele estava lidando com a morte, com a perspectiva da morte. E eram pacientes, muitas vezes, jovens, que você olhava, absolutamente pareciam saudáveis, e eram pessoas que sabiam que tinham pouco tempo de vida. E aquilo tem um impacto enorme para os alunos, um impacto gigantesco, porque eles não ouviam o paciente falar sobre isso, ninguém falava sobre morte, a gente quer preservar a vida, né? Ninguém quer falar sobre morte. E isso vai parar nas capas dos jornais, ela começa a ganhar apoio de uns e outros começam a dizer que ela só quer se promover em cima da dor dos pacientes, e aí ela resolve desistir dos seminários. Ela não ganhava nada com aquilo, ela só se aborrecia, o nome dela estava nos jornais. Então, assim, por que eu vou ficar, né, batendo, dando murro em ponta de faca, vamos dizer assim? E aí ela conta, esse relato está nesse livro também, mas está no Roda da Vida também. Ela está no elevador, e aí, de repente, abre a porta do elevador. Olha, pode ser que alguns detalhes da história sejam diferentes, tá? Porque não era essa história que eu ia contar, mas essa que está vindo agora, eu vou contar essa para vocês. Quando a porta do elevador abre, ela, de repente, vê uma... Ela pensando, subiu no elevador, hoje eu desisto, hoje realmente não dá mais, foi o último dia, não vou fazer mais seminário nenhum, vou parar de falar sobre essas coisas de lidar com a morte. Aí, quando a porta do elevador abre para ela ir para o escritório dela, né, ela está indo para a sala dela, tem uma senhora parada olhando para ela. E ela olha para aquela... Eu acho que é a senhora Schwartz, se eu não me engano. Ela olha para aquela senhora e diz assim, eu conheço ela de algum lugar. Que coisa estranha, mas quem será ela? E ela se dá conta do seguinte, ela é a minha paciente tal, que já morreu. E aí, ela começa, a paciente dá um risinho para ela vai indo pro... Imaginem vocês, tá? Ela não era nada disso, ela tinha tido uma, digamos assim, toda uma questão religiosa própria, da espiritualidade própria dela, né? E aí ela abre a porta, tem assim, olhando ela, uma paciente que já morreu, e ela vai andando para a sala dela, e a pessoa vai acompanhando ela, e ela fala que ela, do caminho, do elevador para a sala, ela começa a pensar, caramba, estou convivendo muito com paciente psiquiátrico, eu acho que eu posso estar tendo um surto, eu acho que eu exagerei, não dei conta agora. E aí ela abre a sala e o paciente, né, que já tinha morrido, entra com ela. E aí ela fala que, de repente, começa ali um diálogo. Ela diz assim, não, mas será que eu estou louca mesmo? Não posso estar louca. Vou fazer umas perguntas. Vou fazer. E aí existe um diálogo entre as duas, onde a paciente, que já tinha desencarnado, vira para ela e fala, olha, eu vim aqui para avisar que você, para pedir que você não deve desistir. O que você está fazendo é muito importante, a gente precisa que você continue. Aí ela assim, e aí ela começa a conversar, tudo bem, sim, claro. E aí
O espírito diz assim, mas eu queria também agradecer a uma outra pessoa que tinha ajudado ela, quando ela estava no processo dela de desencarne. Ela tinha um filho especial, essa senhora, então ela tinha muita preocupação de desencarnar e deixar esse filho com deficiente sozinho. E a Elizabeth, mais um outro religioso, trabalharam muito para ajudá-lo. Então, você pode agradecer também ao pastor fulano, né, que me ajudou muito. A Elizabeth diz assim, agora eu vou provar se isso é uma alucinação ou não. O espírito de cientista. Então, faz uma coisa, cientista de mente aberta, né? Faz uma coisa, escreve aqui um bilhetinho para ele e assina. Dá um papel e uma caneta. E aí o espírito, né? O espírito sou eu que estou falando, ela fala a aparição, né? Olha para ela, dá um sorrisinho como que diz assim, já sei o que você quer. Aí assina um bilhetinho, muito obrigado, deixa a assinatura e depois sai desaparece, vai embora. E até hoje esse bilhete está lá no Museu Elizabeth Kubler-Ross, nos Estados Unidos, está entre os documentos, né? E aí esse livro é um dos últimos livros que ela escreveu, ela conta essa história, ela registrou mais de 3.000, 4.000 experiências de quase morte entre índios, pessoas cegas, crianças. Experiência de quase morte, o que é? É quando a pessoa é dada clinicamente como morta, não morte encefálica, né? Então existe ainda alguma atividade em algumas áreas do cérebro, mas a pessoa é dada clinicamente como morta e depois a pessoa consegue retornar à vida e ela conta coisas que aconteceram. Então, tem pessoas que dizem que foi para um túnel de luz, outros que dizem que encontraram pessoas que já tinham desencarnado. E a Elizabeth, ela fala uma coisa muito interessante nesse livro, que aqui, como é um dos últimos livros dela, mas dos últimos, ela fala o seguinte, que ela não importava mais com o que diziam sobre ela. Ela já era mundialmente reconhecida. Ela falava assim, olha, eu sei que a morte não existe, eu sei que nós sobrevivemos ao corpo, e essas pessoas que duvidam, quando chegarem lá, vão descobrir. Mas ela falava da importância da gente viver isso enquanto a gente está aqui no corpo, porque uma das coisas que as pessoas mais se lamentavam eram das tarefas inacabadas. Coisas que as pessoas gostariam de ter feito e não fizeram, se reconciliar, algo que gostariam de ter escrito, ou feito, ou vivido, e não tiveram oportunidade de fazer. Então, que a gente precisa se reconciliar com as nossas tarefas inacabadas. E esse livro aqui, A Sobrevivência da Alma em Foco, uma publicação da USE, União das Sociedades Espíritas de São Paulo, a USE, e esse livro fala muito sobre pesquisas espíritas sobre a sobrevivência da alma. E ele conta, né, a gente tem um capítulo que conta umas histórias muito interessantes. Eu vou só abrir aqui o livro para poder ver alguns detalhes para compartilhar com vocês. Gente, que horas são? Porque senão eu vou ficar contando sobre... já tenho 10 minutinhos. Eu vou ficar falando desse assunto a vida inteira, se vocês deixarem. Porque é muito apaixonante quando a gente vai ler. Porque uma coisa é assim, e para mim, Ana Rosa nunca fez diferença, é engraçado, né? Essa coisa dos espíritos sempre foi muito natural. Mas é muito diferente quando eu posso falar com o meu paciente sobre isso, sobre essa possibilidade, essa perspectiva. Mesmo que ele não seja espírita. Quando vai um espírita no consultório, quando a gente está atendendo um espírita no hospital, aí o assunto é fácil. Até um católico, uma pessoa que... Mas quando você tem uma pessoa que não acredita... Então, assim, eu estava dando um curso sobre... Eu estava dando uma aula num curso sobre esse tema, até dessa fundação da Elizabeth Kubler-Ross, uma fundação que que divulga o trabalho dela, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. E aí eu estava contando isso, né, de que mostrando as provas científicas, foi uma aula longa, foi uma tarde inteira, falando que talvez a mente, isso sim, né? Uma aula laica, né? Não estou falando de palestra espírita. A mente, exista algo que sobreviva ao corpo. A mente pode sobreviver ao corpo. E aí, no final, um pai veio falar comigo que ele tinha perdido uma filha pequena, de 4 anos, e desde que ele tinha perdido a filha, ele tinha abandonado a ideia de Deus. Para ele, Deus não existia.
porque se Deus tinha levado a filha, né, que era a coisa mais preciosa que ele tinha uma religião, rezou, pediu, fez tudo que falado, ele perdeu a filha. E aí ele se tornou materialista. E aí, quando terminou aquela aula, ele veio, e aí conversamos, falamos sobre essas experiências. Aí ele virou assim para mim: você está me dizendo que pode ser que algo da minha filha ainda exista em algum lugar? Aí eu falei assim: estou dizendo isso, que hoje uma parte dos cientistas está investigando que uma parte da sua filha, né, pode ser que exista ainda em algum lugar. Para nós que somos espíritas, isso é tão natural e consolador, mas vocês imaginam para a humanidade materialista poder ouvir que aquele ente querido que ele ama, ou que eu, o indivíduo, eu não vou me acabar, eu não preciso me desesperar por aproveitar a vida até a exaustão, né? Escalar socialmente, custe o que custar, em cima dos outros para poder usufruir, porque eu vou sobreviver. Uma parte do meu eu, da minha individualidade sobrevive. Isso é muito lindo. Vou contar para vocês a história da imigrante Maria. Eu não sei, tem umas mensagens no chat, mas eu não estou conseguindo ler o chat agora, tá bom? Se for alguma coisa importante, vocês me dizem. A imigrante Maria é uma história que tem desse livro aqui. É o Stanislav Grof que conta. O Stanislav Grof, ele é um psiquiatra tcheco que nos Estados Unidos desenvolve muitas pesquisas também sobre essa questão da mente, do cérebro, da espiritualidade. E ele conta a história de uma paciente chamada Maria, que era uma operária imigrante que estava visitando uns amigos numa cidade americana, e ela teve um ataque cardíaco, né? E aí foi levada para emergência, teve que ser reanimada, né? Foi internada, e aí ele, né, conta que foi visitar, a assistente social contou para ele esse caso, foi visitá-la, porque podendo, assim, que ela estivesse aflita, né? O coração dela tinha parado, ela era uma imigrante, será que tinha explicado direito? Será que ela tinha entendido direito, né? Que os médicos tinham dito? E ela estava aflita. Quando a assistente social chega lá, ela estava muito aflita. A assistente disse assim, mas ela não estava aflita por causa do coração ter parado. Ela estava aflita por causa assim, olha, aconteceu uma coisa muito estranha comigo. E eu quero ler para vocês o que era. Aconteceu algo muito estranho quando os médicos e as enfermeiras estavam lidando comigo. Eu estava olhando para baixo lá do teto e os via trabalhar sobre o meu corpo. Então, ela falou que quando naquele momento, de repente, a atenção dela, ela ouviu alguma coisa, ou aconteceu alguma coisa ali fora do pronto-socorro, e aí ela pensou em ir para lá. Quando ela pensou em ir, ela foi. E aí, de repente, ela começou a dizer o seguinte, que quando ela saiu, de repente, um objeto lá no terceiro andar do prédio chamou a atenção dela e ela subiu. Quando ela olhou, ela estava lá de frente para o objeto, como se estivesse voando. E aí ela diz o seguinte para a assistente social, olha, lá na varanda, numa varanda do terceiro andar, tem um tênis que está com o cadastro amarrado assim, gasto no mindinho. E aí a assistente social, então, vai, né, o assistente social vai olhar as varandas todas do terceiro andar, entra nos quartos dos pacientes todos e encontra o tênis com todos os detalhes que ela tinha dito. E volta para contar para ela sobre isso, né? Só dava para ela saber aqueles detalhes se ela tivesse olhado de fora do prédio. De dentro do prédio não dava para ver os detalhes que ela tinha descrito. A gente tem... Uma outra história que é de uma paciente diabética, né? E que ela é uma senhora idosa diabética, estão nesses livros, né? Que a USE publicou, essas histórias, e que havia sido hospitalizada para exames médicos. Durante a internação, ela teve uma parada cardíaca e entrou em coma. E os médicos lutaram muito por ela, pediram ajuda do cardiologista dela. O cardiologista foi, quando chegou correndo na unidade de terapia intensiva, e aí ele deixou cair uma caneta, que era uma caneta de ouro, que foi parar embaixo de uma janela, né? E aí, de repente, num momento lá, entre uma breve parada da ressuscitação, ele conseguiu se abaixar e encontrar a caneta.
Mais tarde, ela melhorou, ela conseguiu ser reanimada, né? Ela contou que, enquanto a equipe trabalhava, ela flutuara sobre seu próprio corpo e assistira a todo o procedimento de um ponto acima da mesa de remédios, perto da janela. Ela via tudo o que estava acontecendo em volta do seu corpo, ouvia tudo o que os médicos diziam, mas ninguém podia ouvi-la. E aí ela voltou à vida e ela disse para o cardiologista: eu assisti a todos os procedimentos. Aí ele dizia assim para ela: olha, não é possível, você estava em coma, não tem como. Aí ela diz assim para ele, olha a frase: bonita aquela caneta que você deixou cair, deve ser valiosa. Aí ele diz assim: você viu? Aí ela: claro, caiu perto da janela, mas você foi lá recuperá-la. E aí ela descreveu toda uma sequência de eventos. Então, a gente tem várias histórias assim, né? Tem uma história de um médico também dos Estados Unidos, que é uma história também muito interessante. Essa é muito interessante porque a gente vê o seguinte, que aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente aprende tem muita influência quando a gente está no plano espiritual. Ele foi atropelado por um carro, jogado a 10 metros de altura. Quando ele caiu, o carro passou por cima dele de novo. Então, ele foi dado como morto. Ficou 3 dias no necrotério. E aí, como era um caso policial, pediram uma autópsia. Quando começaram a autópsia, foram cortar a barriga dele, ele acordou, tremendo e gritando. 3 dias no necrotério, depois de ter sido dado como morto. Então, ele conta o seguinte, que ele viu, ele fala assim, que era um instante, o carro vindo, isso também está nesse livro, o carro vindo na direção dele, o carro se chocou, ele sentiu que ele foi jogado para o ar, que caiu no chão e que o carro passou por cima. Ele falou assim, depois ficou tudo preto. Eu estava numa escuridão, e eu não sabia, né, o que podia ter acontecido. Ele fala o seguinte: eu não sentia dor física, estava de alguma forma consciente da minha existência, como George, que era o nome dele, mas tudo à minha volta era escuridão. Era a maior escuridão jamais vista, mais escuro que qualquer coisa escura. Era isso que me cercava e exercia pressão sobre mim. Eu estava horrorizado, apavorado. Não estava preocupado com a situação, né? Ele falou assim, eu não estava preparado para tal situação. Eu fiquei chocada em descobrir que ainda existia, mas não sabia onde estava. E o pensamento que continuava a correr na minha mente era: como eu posso ser quando não sou mais? Como eu posso ser se não sou mais? Aí, de repente, ele fala que naquela escuridão ele começou a reassumir a pessoa e começou a pensar: bem, se eu estou, por que eu estou nessa escuridão? O que eu devo fazer? Ele se lembrou da frase de Descartes: penso, logo existo. E aí ele diz assim: bem, se eu penso, uma parte de mim ainda está viva, mesmo que seja numa dimensão diferente. Então eu pensei, se eu existo, por que eu não posso ser positivo? Olha só, a pessoa positiva, não é uma religião. Por que eu não posso ser positivo? Foi isso que veio a mim. Eu sou George e estou na escuridão, mas sei que existo. Eu sou o que eu sou. Eu não devo ser negativo. E aí, de repente, ele falou assim, como é que eu posso definir o que é positivo na escuridão? Bem, positivo é a luz. E aí, subitamente, a luz apareceu. Aí ele fala, uma luz branca, brilhante, resplandecente, forte, muito brilhante, como flash de uma câmera. De início, achei o brilhar da luz doloroso. Eu não podia olhar diretamente para ele, mas pouco a pouco comecei a relaxar. Comecei a me sentir aquecido, confortado, e tudo, de repente, parecia bom. Assim, lá estava eu, inundado por todas estas sensações boas e por esta maravilhosa experiência, quando alguém começa a fazer um corte em meu estômago. Você pode imaginar o que havia acontecido? É que eu tinha sido levado para o necrotério, fui dado como morto, deixado ali por 3 dias. No momento em que começaram a cortar meu estômago, senti como se uma grande força segurasse meu pescoço e me empurrasse para baixo. Foi tão poderosa que eu abri meus olhos e tive aquela enorme sensação de dor. Meu corpo estava frio e eu comecei a tremer. Eles imediatamente pararam a necrópsia, me levaram para o hospital, onde permaneci por 9 meses, sendo que a maior parte deles em respirador. Não foi assim, não.
ele ficou gravíssimo durante 9 meses. Então, é muito libertador quando a gente pensa, né, que a espiritualidade não é patrimônio de ninguém. A espiritualidade é patrimônio do indivíduo. A gente fala de 3 pessoas diferentes, de idades diferentes, de culturas diferentes, mas essas pessoas puderam experienciar, não tinha obsessor ali atrás delas, correndo, não tinha... É porque a gente, que é espírita, começa a criar uns medos e umas fantasias. Eram só elas ali assistindo, em contato com o eu, com a oportunidade de sobrevivência. Existem relatos que, assim, no que a pessoa acredita, normalmente é aquilo que ela vê. Se a pessoa é muito católica, ela vê santos. Se a pessoa... Então, a gente fica esperando a Doutor Bezerra, não é isso? A gente fica esperando a Doutor Bezerra. Então, cada um está na sua crença. Então, a gente precisa pensar de novo, né? Onde que a gente está? Enquanto, se a gente está pensando no século passado, se a gente é espírita, mas continua pensando como materialista, né? E pensar das histórias espirituais que a gente já conhece, que a gente ouve, a gente vai em reunião mediúnica, a gente ouve tanto depoimento, tanto relato, a gente tem psicofonia pública, né? Divaldo dá nas suas palestras psicofonias do Dr. Bezerra, a gente tem Chico Xavier aí, e na nossa vida pessoal, a gente tem tantas histórias de experiência, todo mundo já viveu ou conhece alguém próximo que viveu uma experiência espiritual, seja espírito ou não, né? E a gente poder não abrir mão dessa liberdade, o espírito sopra onde quer, nós somos espíritos. E a gente pode soprar além de Covid, além de tempo e espaço, isso é muito louco se a gente for pensar, né? O tempo é um lugar, para o espírito não tem tempo e espaço. Então, a gente não deixar que, às vezes, as situações tão adversas da vida terrena, eu vou dizer para vocês assim, por exemplo, nos últimos 2 dias, com os relatos dos noticiários, eu fiquei muito cansada, porque você, além de se solidarizar como pessoa, você também se coloca como profissional de saúde. Eu não consigo imaginar o que os profissionais de saúde de Manaus viveram. Como é que essas pessoas depois... essas pessoas todas vão estar com estresse pós-traumático, vão estar com transtornos de saúde mental. Porque tem relatos de um médico que ele passou morfina para a enfermaria inteira para as pessoas poderem morrer com mais conforto, porque não tinha oxigênio. Então, quando você sai de uma experiência dessa, você passou numa situação de guerra, né? Então, aquilo me deixou assim, muito, muito cansada, muito mexida. Então, eu passei os 2 últimos dias sem ver televisão, em prece, fazendo o que for possível, mas me poupando um pouco. E aí a gente tem que sempre voltar e ressignificar o conhecimento espírita, né? E ressignificar o que a ciência está dizendo. Então, assim, é gravíssimo, nós temos que tomar as providências, nós temos que fazer, mas a gente tem que saber que existe algo além. Nós que somos espíritas, a gente sabe então que existem causas anteriores, que nada acontece sem a permissão de Deus, que aqueles que são instrumentos, né, das situações difíceis, eles vão ter que lidar com elas, com as consequências dos seus atos, mas aqueles que estão passando pelo sofrimento, existe algo, né? Algo, às vezes, para quem não é espírita, parece até cruel dizer isso, existe algo que eles vão encontrar depois relacionado a isso e que a gente agora não tem noção. Então, a gente tem que parar e dizer assim nesse momento, olha, eu estou num corpo físico, eu não tenho como conhecer todas as nuances dessa situação e eu preciso confiar que existe algo além, né? Não só para mim, mas para todos aqueles que estão ali também. E que esse algo além, que para mim é Deus, que para o materialista pode ser... materialista não, mas para outras pessoas podem ser uma energia, pode ser o que for. Para mim é Deus, um pai e mãe, né? Às vezes eu chamo de Deus, pai e mãe, tá? Mãe divina, um pai e uma mãe infinitamente bom e maravilhoso, amoroso, e que está nos acompanhando nessa jornada. Então, a gente não se apequenar aos memes da internet, nem aos discursos de ódio de um lado ou de outro. Nós somos o espírito, nós sopramos onde nós quisermos, a gente vai para onde a gente desejar. E eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, esse é um compromisso meu, eu sempre encerro meus estudos falando essa frase de Jesus,
que a abundância ela pode ser traduzida como algo material, mas a abundância também pode ser traduzida como algo extraordinário. Então, Jesus veio para nos proporcionar uma vida extraordinária, para abrir conhecimento para que a gente tenha uma vida extraordinária. Então, a gente não deve se contentar com menos do que ter uma vida extraordinária. Não é pública nem famosa, mas é intimamente extraordinária. Tá? Muito obrigada a vocês, é o que eu desejo a todos que estão aqui nos ouvindo, que a gente tenha uma vida extraordinária. Quase cumpri meu tempo, mas é que é um assunto muito bom, gente. Ana, nós ficaríamos aqui semanas te ouvindo. Aliás, você já está convidada para uma próxima. Que bom. Vamos fazer Esse assunto é muito bom, muito bom. Maravilhoso. Você transformou a nossa manhã numa manhã de luz e radiante. Ai, que bom. Com certeza. Inclusive, depois a gente vai pedir para a Aninha, a gente tem acompanhado o chat, não tem perguntas, porque eu tenho certeza que está todo mundo enebriado com as suas palavras, sabe? A gente só vê gratidão, gratidão, gratidão. A gente passou os livros que você... sim, que a gente colocou aqui. Olha... porque, assim, eu acho que quando a gente está estudando um autor, eu gosto muito de saber sobre a vida da pessoa. Né? Porque tem pessoas que a obra de uma pessoa tem a ver com a vida que ela viveu. Então, você vai estudar a obra da Elizabeth Kubler-Ross, mas aí diz assim, não, primeiro, quem é essa pessoa? Aí eu fui ver a Roda da Vida, é a história da vida dela. Então, assim, é sensacional. Ela tem até experiências com médiums americanos que não eram espíritas, tem histórias de tentaram matar ela várias vezes, tem várias histórias, é muito interessante. Então, assim, são casos, né, que vão consolando a gente, né? E principalmente porque, assim, o século XX ele foi muito o século da inteligência, e só no final é que, efetivamente, você vai para essa parte da emoção e da espiritualidade, realmente, né? E a espiritualidade, aquele filme, O Menino que Criou o Vento, ou Descobriu o Vento, eles mostram lá na África, né? Na hora que eles estavam desesperados, aquela coisa que o pai fala, não, nós não vamos rezar, nós não vamos nos dar ao sincretismo novamente. Então, como é a negação da cultura deles, né? Pela questão, não, agora a gente é positivo, a gente é da ciência, não pode se entregar, né, àquela situação. Né? A gente, assim, sendo espírita, a gente tem uma oportunidade de viver no presente coisas que só no futuro os cientistas vão poder comprovar. Então, a gente não deve se deixar de estudar, mas de viver, porque, assim, o mais importante disso tudo é que isso tem uma mudança moral, né? Isso tem um impacto moral. Porque, eu vou dizer para a pessoa assim, morreu e acabou? Não, peraí, morreu e continua. Isso tem um impacto também moral muito grande. Só que até a ciência provar isso tudo, até isso mudar, ainda vai demorar um pouquinho. Mas hoje a gente vê assim, 70% dos pacientes querem conversar sobre espiritualidade. 70% dos pacientes eles querem conversar com seus médicos sobre a espiritualidade. Então, não tem como você negar. Você não tem como você deixar de se abrir. Não significa que eu vou falar sobre eles da minha religião. E é isso que é interessante, né? Porque a gente, na faculdade, a gente tem seminários nessa disciplina sobre várias religiões para os alunos conhecerem, para poderem respeitar. Quando o paciente chega e diz assim, eu sou muçulmano, eu sou judeu, né? Eu sou umbandista. Porque não se trata da gente, né? Se trata do outro, de você estar aberto a ouvir o outro, na necessidade do outro, na empatia do outro. E no fundo, todos nós vamos... Eu acho muito engraçado o livro Obreiros de Vida Eterna, da André Luiz, né? Ali você tem o católico, o espírita desencarnado. Todos nós vamos nos defrontar no futuro com essas questões. E o que vai contar de verdade é o quanto de bem, o quanto de amor a gente espalhou, né? Então, eu vi nesses últimos dias pessoas muito deprimidas, sabe? Até alguns espíritas que me diziam assim, mas não é possível, alguma coisa deu errado no plano de Deus. Eu digo assim para o Brasil, eu digo assim, gente,
plano de Deus não erra nunca. A gente está olhando que é um período de quê? De quantos anos desde que o Brasil foi descoberto, né? Entre aspas, desde que existe com esse nome Brasil, mas a gente tem uma história do planeta Terra e uma história do Espírito, de quanto. Então, vai olhar o plano de Deus, que é eterno por conta do período de uma vida de 50 anos, 100 anos? Não. Então, a gente tem que bater, não se anestesiar, não se alienar por causa disso, porque, às vezes, a religião é um instrumento de alienação, Exato. né? Não é um instrumento real, porque existem aquelas pessoas que transcenderam. Então, ótimo, essa pessoa que transcendeu, ela transcendeu, mas a gente vê muitas pessoas que vestem um papel de que transcenderam, mas, na verdade, estão só se alienando, fugindo da dor, fugindo do sofrimento e as situações causam. É diferente. Mas a gente precisa deixar assim, que isso entre na gente, lá no fundo, e que todos os dias a gente renove as nossas esperanças, as nossas certezas de que nós vamos continuar, que vai dar tudo certo, e que a gente vai chegar do outro lado, se a gente estiver na escuridão e pensar assim, caramba, eu continuo pensando, existe, onde é que está a luz? E a luz chega. Então, assim, mas chegou como? Espírito é potência. Então, se a gente também se limitar, né? Eu não fiz o suficiente, eu tinha que ter feito mais, meu Deus do céu, eu deixei. Aí a gente chega lá, tá na escuridão, não vou ver luz, não, porque eu não fui bom o suficiente, aí não vai ver luz. Então a gente tem que se libertar e deixar um pouquinho correr. Nossa, Ana, fora de brincadeira, eu duvido que aqui tem uma pessoa que fala, eu quero desligar, duvido. Não, é porque assim, é para a gente conversar, isso é uma conversa. Se alguém tiver alguma pergunta, às vezes tem algum assunto, Isso. Alguma coisa que ficou curioso. Eu gostaria de pedir, nós estamos com a nossa amada, ela vai ficar brava comigo, muita importância, eu já estou acostumada a tomar bronca dela. Eu queria que a Sônia Dias falasse um bocadinho, que ela está saindo, né, do processo e tal. Então, nós gostaríamos de te ouvir, bonitinha. Que bom, Sônia, que bom. Não, que eu sei que você está brava comigo agora. Vou fechar o microfone. Ô, Silvia, eu estou aqui babando, né? Que a Ana é como se fosse uma filha do coração. Aliás, é como se fosse uma neta, porque a mãe dela e eu somos amigas há muito tempo e eu não a vi crescer, mas ela cresceu muito. Né, Ana? Você cresceu demais. Você passou além. Lembro de você nos encontros, mas nunca imaginaria uma neurocientista falando para eu ouvir. Muito lindo isso. Parabéns de coração. Deus te abençoe muito. Aí você falou na pandemia, falou na Covid, e a Silvia falou disso também. Na verdade, o pior problema da Covid não é ela, é o meu modo de pensar e refletir nesses dias. É o que ela traz, que é o medo, a insegurança, a tristeza, a melancolia, e você se sente inseguro diante de todo este processo de tratamento que você vê por aí. Então, quando você tem um bom plano, quando você tem onde cair, onde ir, você se sente mais seguro e vai com tranquilidade. O que faz sofrer muito é o escuro, né? A insegurança, para onde eu vou, o que vão fazer comigo, que tipo de tratamento eu vou receber. Então, o pânico não é a doença, o pânico é a alma ainda insegura pela falta de confiança em Deus. Então, é um processo muito sério de rever nossas formas de pensar e sentir. Mas estou feliz demais, né, de estar aqui hoje, apesar de com a câmera fechada o tempo todo, mas assistindo tudo com toda a força, feliz demais de te ouvir, muito bom mesmo. Deus te abençoe tua mãe, minha querida Mariene, que Deus esteja com você. Aliás, foi uma decisão muito feliz em te convidar, graças a Deus. Obrigada, Silvia, depois eu te pego. Eu que agradeço o convite, sim, eu que agradeço. Assim, isso também é importante a gente pensar, né? Que também é passageiro, né?
Hoje eu estou Ana Rosa, daqui a 100 anos eu vou estar outra pessoa. Então, assim, é passageiro, né? Nós estamos em níveis diferentes, estudando coisas diferentes, momentos diferentes, mas o mais importante é o que a gente vai deixar para. Então, essas manhãs são boas, porque é o que a gente vai deixando, né? É isso. E o que você espalha, né? Eu achei bem interessante numa das tuas falas, quando você fala da questão da dicotomia da ciência e da religião, quando Bezerra é inquirido, né? Bezerra de Menezes é inquirido por um, mas e como é que fica o confronto aí? Foi quando ele falou, o dia que a tua ciência consolar um coração ou enxugar uma lágrima ou resgatar alguém de um suicídio, então ela está melhor do que não é? Se não me engano, acho que foi uma fala de Bezerra, né? Que é por aí. Alguém gostaria mais de fazer alguma pergunta? Aninha, eu acho que eu gostaria que você citasse as casas espíritas, né, que estão aqui hoje presentes. Tem muita gente que não colocou o nome. Ana Rosa, qual é a sua casa, por favor? Grupo Espírita Frederico Júnior, fica em Rocha Miranda. Ah, tá. Rocha Miranda. A gente tinha, né, tinha me feito um pedido se a gente podia fazer, né, um exercíciozinho de respiração, não é isso? Então tá bom. Foi sim, Ana Rosa. Então vamos, porque 10 horas encerra, né? Então, se não tiver nenhuma pergunta, a gente pode fazer. O que acontece? A gente tem hoje também, né, muitas pesquisas mostrando sobre a questão que a gente chama de estratégias mente-corpo, né, de conectar a mente com o corpo, porque a gente vive muito desconectado do nosso corpo. A gente não se acha, né? O corpo é uma coisa, a mente é outra, só que o que acontece na mente influencia no corpo, e o que acontece no corpo influencia na mente. E se a gente pensar em mente como alma, né? Como espírito, então a gente sabe que existe uma influência direta entre os nossos estados espirituais e o nosso corpo. O André Luiz fala muito no livro. Ele fala nos domínios da mediunidade, mas ele fala também nos mecanismos da mediunidade sobre o poder do pensamento. Leon Denis fala muito do problema do ser do destino da dor sobre a vontade. E aí não é uma questão assim, o pensamento positivo, né? Que as pessoas, eu pensei positivo. Não é isso. Mas também não é a gente achar que a gente está sujeito a tudo sem que a gente possa exercer alguma ação, uma influência. Então, a gente precisa saber que o André Luiz fala isso, que o pensamento, né, ele é uma força no plano espiritual tão palpável como para a gente é aqui na matéria, a luz, o vento, né? No plano espiritual, o pensamento ele cria coisas tão sólidas como essa mesa aqui onde o meu computador está apoiado. No plano espiritual ele cria, mas o nosso pensamento encarnado ele cria também. E as coisas que existem no mundo material, elas preexistem no mundo espiritual. É assim que está lá o Livro dos Espíritos, o mundo espiritual ele preexiste ao mundo material. Então, uma doença que se manifesta, por exemplo, no nosso corpo físico, ela primeiro teve que existir no nosso corpo perispiritual, nosso corpo de energia. Né? A gente fala assim, mas se eu me cortar? Foi uma coisa que aconteceu na hora. Existe, a gente sabe, nas leis divinas, alguma razão para a pessoa ter se machucado. Então, mesmo que a gente não exista uma relação imediata de uma energia acumulada ali naquela região, existe uma causa moral associada àquela questão de saúde que o indivíduo está vivendo. Então, hoje também é uma das coisas assim que eu me dedico muito a estudar, mas é por uma razão absolutamente egoísta, né? É porque, assim, se eu pudesse hoje ter um superpoder, se eu, de repente, assim, pensando igual criança, né? Parecesse um gênio da lâmpada, uma fada madrinha, me dissesse, Ana Rosa, qual é o superpoder que você quer ter? Eu ia dizer que eu gostaria de ter o superpoder de estar no domínio, digamos assim, plenamente consciente da minha mente, dos meus pensamentos. Porque são os nossos pensamentos que nos conduzem.
né? Nós temos a maior parte da nossa vida, a gente sofre, chora, né, por coisas que sequer existem. Então, a gente hoje está aqui e, de repente, se alguém manda uma mensagem para a gente e a gente interpreta mal, a gente começa a ficar nervoso, começa a ficar ansioso, começa a ficar... Depois a pessoa diz assim, não, mas não foi nada disso que eu quis dizer, você entendeu errado. E aí nada daquilo existia e a gente gastou uma energia, a gente se desesperou por coisas que nem eram realidade. Então, existe uma frase, né, de um dos estudiosos dessas estratégias de mente e corpo, que ele fala o seguinte: pensamentos são só pensamentos. Pensamentos não são fatos. Nós não somos nem os nossos pensamentos, nem as nossas emoções. Às vezes a gente acha assim, uma emoção me domina, eu estou dominado pela emoção. Não, a emoção não vem de fora e domina a gente, ela existe de dentro da gente, ela sai da gente. Então, se ela sai da gente, a gente pode ainda não saber, mas existe uma forma da gente controlar, da gente manejar. Os pensamentos invadem a minha cabeça. Os pensamentos invadem porque a gente pode estar numa sintonia de fora. Mas, mesmo essa invasão de fora dos pensamentos, se a gente aprender a controlar os nossos, a manejar os nossos, a gente vai saber se blindar. Eu não controlo o que eu falo. A gente, pode ser que não controle, mas o que a gente fala vem da gente. Então, se o ser humano, nós espíritos, nos conscientizarmos da nossa capacidade de gerar tanto emoções positivas quanto emoções negativas, pensamentos de saúde como pensamentos de doença, pensamentos de bem-estar, sensações de bem-estar como pensamentos de mal-estar, e nós aprendermos a manejar isso, nós vamos estar mergulhando num novo momento de felicidade, porque às vezes a gente não tem como mudar a realidade externa, mas a gente sempre pode mudar o que a gente sente frente à realidade externa. A gente não pode, nesse momento, acelerar as coisas e fazer com que a vacina comece amanhã, a vacinação do Covid, mas eu posso manejar a minha ansiedade em relação a essa expectativa dessa vacina. Vai chegar no mesmo tempo para o ansioso e para o não ansioso. Vai chegar ao mesmo tempo para o pessimista e para o otimista. Vai chegar na mesma data. Só que essas pessoas vão ter vivido realidades totalmente diferentes até essa data chegar. Então, a gente, às vezes, não pode mudar acontecimentos externos, mas a gente pode mudar a nossa maneira, a nossa realidade interna. Então, eu queria convidar vocês para a gente só fazer um exercício muito simples, né, de respiração. Essa respiração se chama respiração quadrada. Tá? Por que ela chama respiração quadrada? Ela é uma respiração que assim, a gente inspira durante... Aí é um tempo. A gente vai fazer, vamos tentar 4 segundos. 4 segundos. Depois a gente segura o ar 4 segundos, expira 4 segundos e segura o ar 4 segundos. Todos são os tempos são iguais, né? Tem várias técnicas de respiração diferentes, mas esse é um exercício simples. Ele é usado, por exemplo, no treinamento dos soldados americanos. Então, por quê? Porque ajuda a você conseguir desenvolver algum grau de controle. Quando a gente respira mais profundamente, a gente desacelera o nosso batimento cardíaco. Então, se a gente está ansioso e estressado e a gente controla a nossa respiração, a gente de alguma forma maneja um pouquinho do nosso estresse. Em paralelo a isso, nós que somos espíritas, a gente às vezes pode acrescentar na nossa respiração um pensamento do bem, né? Um desejo, uma frase de Jesus. Então, eu gosto muito de alguns exercícios que a gente faz, que a gente tem gravado em alguns grupos do CERJ, onde a gente faz o exercício de respiração e, ao fundo, se repete uma frase de Jesus. Então, isso é o quê? É apenas a gente se concentrar e focar em algo que é bom para a gente, né? Então vamos ficar na posição confortável, só a gente não dormir, tá? Não cochilar. Às vezes, se a gente vai fazer um exercício de respiração com esse intuito de se acalmar, se a gente assume uma postura um pouquinho diferente, o cérebro se organiza. Aí o cérebro diz assim,
Se eu estou assim, se eu estou deitado, o cérebro não sabe se eu vou dormir, se eu vou ver televisão. Mas aí eu me acerto, o cérebro diz assim, caramba, tem alguma coisa diferente que vai acontecer. Então ele fica um pouquinho mais atento. Então, às vezes é bom, a gente pode alongar o braço, vocês estão aí há 2 horas sentados, né? O ombro, a gente pode... E aí a gente vai só, eu vou marcar aqui no relógio, e a gente vai só compartilhar e respirar. Vamos começar respirando calmamente, tranquilamente, inspirando e expirando. A gente não precisa controlar a respiração, a gente pode só deixar seguir. A respiração, ela nos acompanha do nosso primeiro segundo de vida até o nosso último segundo, ela vai nos acompanhar a vida inteira. Então, a respiração é algo que faz parte do nosso dia a dia. E a gente pode ir tomando consciência dela. Minha respiração é curta? Minha respiração é rápida? Então, eu vou inspirar calmamente e eu vou marcar aqui no relógio. Nós vamos tentar. Se alguém pode desejar ficar de olho aberto, pode ficar. Se alguém se sentir um pouquinho tonto, pode parar, porque às vezes respirando no tempo dá um pouquinho de tonteira para algumas pessoas. Se alguém tiver epilepsia, que eu vou pedir para só assistir e depois conversar com o seu médico e fazer, porque às vezes a pessoa que tem epilepsia, esse exercício pode descompensar alguma coisa, tá bom? Então a gente vai inspirar, reter, expirar, reter, inspirar, reter, expirar, reter, inspirar, reter, expirar, reter. Inspirando, retém, expirando, retém. Inspirando, retém, expirando, retém. E vamos deixar que a nossa respiração agora vá livremente, correndo. E nós podemos, se desejarmos, elevar o nosso pensamento, pensar que nós somos espíritos imortais. Já viemos de outros nomes e outras experiências. E iremos para outros nomes e outras experiências. Mas que nós somos absolutamente conectados com uma força superior, infinitamente amorosa, que é a fonte de toda a paciência, de toda a saúde, de toda a coragem, de todo o amor. Eu posso chamar essa fonte de Deus, inteligência suprema, causa de tudo, sem ter sido causado por ninguém. Deus que é, e nós que somos nele. Então vamos inspirar essa presença divina profundamente, deixar que essa presença divina nos inunde. E vamos nos conectar com essa presença divina em nós. Eu e meu Pai somos um. Nós e Deus estamos profundamente conectados. E sempre que nós precisarmos de força, de saúde, de paz,
nós podemos beber nessa fonte infinita à nossa disposição. Vamos inspirar e expirar. Vamos botar a mão no nosso coração, abrir um sorriso e abrir os olhos. Mas tem que ser com um sorriso bem grande. Isso. Pronto, gente. Obrigada a vocês, agradeço a oportunidade. Que Jesus possa nos abençoar sempre, para que a gente possa se encontrar muitas vezes ainda. Aqui, lá, por aí, no tempo e no espaço, né? Eu vi alguns amigos antigos aqui na sala. Flávio Mina, vi alguns amigos antigos. A Cissa que está aqui, não sei se é a Cissa que era lá do Humildade e Amor. Olha, tanta gente que a gente vai olhando, às vezes a gente se encontra. A Cissa, ela é resistente à tecnologia. Ela usa, mas não usa muito. É a sua irmã, Sônia, que está aí? Não, ela não entrou. Ela tem... então tá bom. Mas ela deve